Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News com grandes nomes do mercado, empreendedores, grandes profissionais que estão revolucionando nosso mercado financeiro de capitais aqui no Brasil. Hoje a gente está aqui com Lucas de Calmon, né? Acertei no sobrenome? Certinho. De onde que é essa origem? O Calmon? É francês. Francês. Exato. Chique aqui o negócio. Que é sócio estrategista de investimentos lá da Matriz Capital. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a sua carreira, sobre certificação, sobre mercado e lógico também tudo sobre, um pouco focado também na parte de gestão, de eco, de renda variável. Particularmente hoje, né, Lucas? A gente está gravando aqui finalzinho do mês de novembro de 2023 e eu falo que 2023 a gente está... novembro foi o mês que garantiu o ano, né? Então assim, se a gente tira novembro, o ano foi horroroso, foi novembro, o ano foi... Até que foi bom, novembro, né? Todo mundo garantiu o bônus. Tá todo mundo ali na linha d'água ali. Opa, novembro. Agora essa é a percepção. Mas vamos falar um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho só para se apresentar para quem não te conhece. Um pouquinho sobre o que você faz hoje e um pouquinho da sua carreira. Tem um monte de letrinhas aqui, né? CFG, CGA. E depois a gente fala um pouquinho, lógico, sobre estratégia, gestão, cenário. Né, sobre STF. Não, STF a gente não vai falar hoje, não. Que bom. Que bom, né? Essa polêmica deixamos para outro momento. Não, show de bola, então. É um prazer estar aqui. E, bem, então, sou o Lucas de Calmon, estrategista da Matriz Capital. Comecei no mercado ali de forma autônoma, né, como um investidor geral, sim. Né, estudando, aprendendo, quebrando a cara, né? Legal. Quando eu tinha 15 anos, ali em 2016 para 17, me aprofundei um pouco mais em 18, quando veio a febre do day trade, né? E aí, poxa, já viu, né? Fui mais um ali dos enganados. Mas aí vi que realmente, poxa, né? O mercado não é um bicho de 7 cabeças, basta a gente entender, estudar e fui ali pelo básico, né? Buscar certificações. Não só para poder entrar no mercado, mas para conhecimento, para poder me profissionalizar também. Comecei lá de baixo com a CPA 20, né? Sim. Aí tirei a Ancord, gostei, me tornei assessor de investimentos ali de 20 para 21, né? Com um escritório onde fiquei ali durante quase 2 anos. E dentro desse escritório fiquei um pouco tempo até como assessor, porque sempre tive um lado mais analítico do que comercial, né? E sempre tive essa veia de renda variável, de gostar de operar, né? Então eu operava, além de muito dólar e índice, né? Sempre gostei de operar equity, operar lá fora também. Então, um mês só como assessor já fui para a mesa de operações, né? Já me colocaram lá para boletar os clientes, conversar com o pessoal, criar estratégia, né? Fazer operação estruturada, que o pessoal não tinha muito essa veia. Eu sempre também gostei bastante de opções, né? E aí fiquei durante ali um bom tempo na mesa. Depois disso, o escritório, né, foi crescendo, foi se refinando. Aí me colocaram para criar uma área de estratégia de investimentos lá, né? Aí desenvolver essa área, metodologia de estratégia de investimentos, depois a gente foi expandindo, né, para poder dar todo o suporte, tanto para a mesa de operações, que fica mais voltado na renda variável, quanto para a parte de assessoria, de discurso, como apresentar um produto, como vendê-lo, né, qual produto que está mais indicativo ali na semana atual, né. Então, toda essa parte ali que vai desde a renda variável, né, do porquê, do fundamento, do técnico até ali, poxa, vamos comprar um CDB? Hoje vamos comprar o quê? Vamos comprar um IPCA, vamos comprar um pré, um pós, o que está mais legal, né? Depois disso, startei o projeto de uma gestora ali com alguns sócios que participavam ali do escritório também. Né? Fizemos a gestora, que inicialmente era focada somente em fundos exclusivos, né? E depois fui onde estou hoje, que é a Matriz Capital, né? Então, vim também para fazer a área de estratégias de investimentos, né? Então padronizar ali a metodologia, né, do escritório de qual call levar e por que levar, né? Como encaixar o perfil do cliente com um determinado call, que isso é muito importante, né? A função do assessor, a principal função do assessor é ter relacionamento com o cliente e entender o que serve ou não para ele, né? Então não adianta, poxa, você ser um cara extremamente técnico, ser muito bom, ou ser muito comercial e vender tudo, se você não sabe aquilo que cabe para o seu cliente, né? Então, a gente conseguiu acertar bem essa linha, né?
Inclusive, poxa, em 8 meses aí de XP, praticamente a Matriz Capital conseguiu pegar o 8º lugar no ranking S20 da XP, né? Então a gente conseguiu um destaque bem legal aí. Estamos brigando para o próximo ano também, tá numa boa colocação do S5 também. E agora, né, também estamos aí com diversos outros projetos, mas bem, a princípio é isso. Boa. Mas projetos, depois quando você for lançar, lembra de lançar aqui também, né? Fazer o lançamento oficial, né? Com certeza. Vamos entrar já então em relação à estratégia e fazendo já as devidas provocações aqui, né? A gente teve um ano de 2023, né? De novo, a gente está terminando aqui em novembro, o ano ainda não terminou. Mas ele está caracterizado por um ano bastante difícil e imprevisível. Como que a gente pode medir isso um pouco? Talvez até pelo retorno dos fundos multimercados, né? Na média, como que eu falo na média? O índice ali da Ambima, né? O índice de hedge funds da Ambima, ele está simplesmente horroroso, assim, está horrível. E eu estou falando que grandes gestores ou estão errando a mão ou não conseguiram capturar alguns movimentos, enfim. Se for para fazer um resumo do ano de 2023, né? Como é que você vê? Primeiro, lógico, como um todo, macro, assim, mas principalmente olhando para essa classe que tem muitos cliente, investidor que utiliza essa classe ali como diversificação, né? E parece que esse ano realmente não trouxe um retorno, pelo menos dentro do esperado, e estou falando uma média. Lógico que tem gestor que acertou mais, tem outros gestores que erraram mais, né? Mas como é que você faria um resumo, principalmente para essa classe, né, de alocação, que foi uma classe aí bastante heterogênea, né, esse ano? Exato. É que o 2023 foi um ano muito imprevisível, não só para o Brasil, mas globalmente falando, né? Então, minério de ferro foi algo ali que realmente o pessoal criou muita expectativa, depois descriou muita expectativa, agora voltou expectativa com minério de ferro, né, que é, poxa, uma commodity que todo mundo olha. Estados Unidos também foi uma série de imprevisibilidades e Brasil, né, não seria diferente. Então, se a gente olhar os fundos hoje, por exemplo, tá difícil de achar algum fundo multimercado que tenha um Sharpe positivo, né? Sim. Então, quando a gente junta um cenário de instabilidade, imprevisibilidade, onde é difícil você gerar um alfa, ainda mais porque, geralmente, né, quando a gente vai falar de alocação de gestão, nós temos 2 tipos principais de alocação. A alocação estratégica, que é onde parte a sua tese de investimento de longo prazo, né, a parte mais sólida, onde você vai ficar alocado, o que você está vislumbrando, e a parte de investimento tático, que a gente fala, que é mais dinâmica. Então, ajustes de posição, vou comprar um pouquinho mais dessa, vou vender um pouquinho dessa. Olha, esse daqui dá uma oportunidade, eu vou fazer um trade rápido nesse papel, vou entrar e vou sair rápido, né? Então, a gente tem a parte tática, mas, né, da maior parte dos gestores, tudo parte da alocação estratégica. E quando a gente tá no Brasil, que é um país que historicamente a gente tem bolsa lateral, então durante longos períodos é comum que o Ibov fique lateralizado, justamente por conta de incertezas políticas, fiscais, de mercado no geral, acaba ficando muito difícil do pessoal gerar um alfa. Então, quem tem essa veia mais de alocação tática consegue se destacar, né? Então, até o que a gente chama ali de constant mix, né? Que é aquele rebalanceamento constante. O cara que está dentro ali de uma alocação mais tática, de um constant mix acompanhando, ele geralmente vai ter uma vantagem nesse cenário de bolsa lateral, né? Beleza, num cenário de bull market que bolsa explode, o cara da alocação da alocação estratégica ali, que tá com uma posição de buy and hold montada, forte, carregando, o cara às vezes vai ganhar 300% no papel, né? Vai carregar alguns anos e vai estourar. Mas nesse cenário que a gente tá hoje, o cara que foi um pouquinho mais ligeiro, um pouquinho mais rápido ali, conseguiu gerar um alfa maior, né? Só que eles são minoria na indústria de fundos. Isso, né, com exceção de quando a gente fala de small caps, né? Porque se Ibovespa a gente viu, poxa, puxou agora em dezembro, mas a gente ainda tá ali naquele caixote dos 130 mil até os 100 mil, né? A gente tá nessa banda aí de 30 mil pontos, que é uma grande banda, né? Mas a gente não sai dela. Só que se a gente olhar ali, por exemplo, a parte de small caps, né? Excluindo small 11, olhando puramente small caps, a gente vê que tem algumas que, poxa,
se destacaram muito. Uhum. E alguns fundos de small caps se destacaram junto com elas. Sim, sim, né? sim. Então eu gosto até de citar aqui, porque é um fundo que eu gosto muito, a Trígono, por exemplo. Sim. Então conseguiu se destacar nisso justamente por conta da tese ali de small caps. Então se a gente olha uma posição que eles tinham como leve 3, por exemplo, metal leve, cara, o papel subiu ali, mais de 80% num curto período de tempo. E tá barato ainda, né? Se a gente for analisar os múltiplos da empresa, ainda tá barato. Então, quem teve uma veia mais tática e quem olhou para small caps nesse período agora se destacou, certo? Mas no geral foi um período muito difícil, né? A indústria de fundos apanhou muito, vem sofrendo resgate, né? Desde a pandemia não parou de sofrer resgate e, bem, tá uma situação um pouco chata na indústria, mas eu creio que em breve se estabilizará e a gente realmente vai voltar a ter captação líquida positiva para a parte aí de multimercado, de hedge fund. Boa. Já eu queria só dar um passo para trás, depois a gente volta para as ações, né? Mas só para falar de multimercados, no sentido assim, até a gente pode falar alguns nomes que as informações são públicas, né? Mas, por exemplo, a gente viu, eu acompanhei bem, você deve ter acompanhado também, por exemplo, o Adam, né? O Adam foi um dos fundos multimercados mais cobiçados nesses últimos anos, e aí você pega 12 meses para cá, ele definhando praticamente, assim, um tamanho completamente, uma fração do que foi no passado. A gente vê a SPX também, uma casa muito cobiçada, com também resultados bastante aquém do que poderia ser, né? Acho que o próprio Verde, né, assim, tem vindo bem, mas também poderia se esperar muito mais do Verde, enfim. A minha opinião, assim, queria entender contigo assim, o que está fazendo, né, esses retornos desses fundos multimercados, talvez não necessariamente irem bem ou mal, mas irem aquém do potencial, né? Esses fundos poderiam estar entregando consistentemente 150%, 200% do CDI, ou dentro dos seus mandatos, né, como você falou, dentro do Sharpe, ali respeitando, mas a gente não... Tá difícil, né, de você ter um Sharpe ali que você fala, pô, não é um cara que entrega durante um mês, durante 6 meses, durante um ano, é um cara que entrega 5 anos seguidos, né? Eu quero entender com você, assim, o que tem feito, entre aspas, esse insucesso, e talvez pode ser, não sei se é o principal motivo, até pode ser um dos motivos que esteja dragando, né, levando a resgates pelos clientes, né, desses fundos. Exatamente. Vamos lá. Então, o principal fator que a gente coloca na verdade, muitos fundos não tiveram um desempenho ruim quando a gente olha só em porcentagem. Eles tiveram um desempenho ruim, historicamente, frente ao CDI. Né? Porque a gente está num DI gigante, agora já baixando, mas muito alto ainda. Sim. Né? Então, quando a gente tem um juros de 2% e você vê um fundo que está dando 14%, você fala, putz, nossa, tá gerando aí 12 de alfa em cima do CDI, tá maravilhoso. Sim. Agora, quando você tem o mesmo fundo dando 14, mas o CDI tá ali em 13%. Nossa, tá gerando só 1 de alfa. Caramba, que chato. Então depende da nossa perspectiva. Então, realmente, por conta de perspectiva, acaba ficando muito difícil você ser atrativo, né? Porque o cara vai querer correr um risco com o teu fundo ou ele quer ficar alocado tranquilamente ali no risk-free, né? Mas, além disso, né, nós temos aí diversas questões e a principal delas realmente foi imprevisibilidade no geral. Então, muitos fundos tinham posição em Bolsa Brasileira, justamente por Bolsa Brasileira estar barata, e sim, o Brasil está barato. Só que por diversos fatores, a gente acaba não desempenhando, né, que nem lá fora. Então, por conta de Bolsa demorar a ter um bom desempenho, os fundos acabaram ficando para trás em posições de Bolsa. Muitos hedge funds com posição em minério de ferro, minério começou a andar só agora também, demorou. Os fundos que tinham uma exposição em petróleo, né, que conseguiram fazer esse trade também um pouco mais tático, se destacaram, certo? Mas no geral, Bolsa Brasileira e principalmente minério, né, quem tava, e eu sou um desses, né, ainda sigo muito alocado em minério, apostando aí realmente na tese de retomada de China, não num longo prazo, mas num médio prazo ali, acabaram ficando um pouco para trás, porque agora que a gente está começando a ter um desempenho, nesse rally de final de ano, mas foi o ano inteiro de lado, né? Se olhar a contribuição por Ibovespa, aí eu queria entender também contigo. Se olhar para a contribuição do Ibovespa em termos de peso também e valor de mercado, enfim, a gente tem 2 grupos, né?
quem tinha Petrobras se deu bem e quem tinha Vale se deu mal, porque a Vale no acumulado teve novembro positivo, mas no acumulado do ano ainda é negativo. Ou seja, então, entender um pouco disso. E aí eu queria entender assim também se pode haver alguma questão de preconceito, até mesmo política, né? Porque chegou ali nas eleições em outubro, novembro do ano passado, as ações reagiram muito mal e a gente voltou àquele tema de melhor não ter ações públicas, não ter ações do governo na carteira, mas duas das maiores altas do Ibovespa nesse ano até novembro, Petrobras e Banco do Brasil, né? Exatamente. Então, quem tinha se deu bem e provavelmente está com alfa, quem não tinha provavelmente se deu mal e está com um resultado bem na média, né? Mediano. Exato. E aí eu quero entender justamente isso. Como é que você viu a questão da gestão? Aí vale multimercados, ações, né? Nessa questão de olhar um pouco para esses cases, né? Como é que foi esse resumo? Assim, talvez como multimercados, a gente talvez também tenha tido vários fundos de ações que não bateram o Ibovespa. Né? Que estão subindo, positivo, mas não estão batendo o Ibovespa nesse ano. Deve estar acumulando uns 15% do Ibovespa nesse exato momento, né? De retorno. Exatamente. Bem, infelizmente eu estava no grupo que tinha Vale, né? Mas... Esse mês está bem, né? Exato. Tá lá indo lá para 70 aí. Exato, deu para destacar esse mês pelo menos. Mas vamos lá, o que acontece com o Petro? Ela é um caso muito particular. Quando, né, o Lula ganhou as eleições, de fato o papel reagiu muito mal, porque o pessoal esperava numa grande probabilidade da gente repetir um petrolão. Né? Então, cara, pula fora da empresa, reagiu muito mal, mas depois começou a recuperar. Por quê? Vamos lá. A Petrobras, ela até hoje está muito barata. Né? Sim. Então, pro volume da empresa que a gente está falando, né? O porte que ela tem, a produção que ela entrega, né? Preço do barril de petróleo hoje, cara, os lucros dela estão muito bons. Putz, mas os lucros baixaram com relação ao ano passado, né, ao primeiro trimestre desse ano, que ainda foi referente, né, ali. E também dividendo caiu muito. Né? Então mudou a política de dividendos justamente porque vai mais em linha com o governo atual. E, cara, agora ferrou. Na verdade, não, cara. Por quê? Apesar disso, a empresa ainda tá barata, ainda tá dando muito lucro, ainda tá dando um dividendo legal. Não tá tão bom que nem antes? Não tá tão bom que nem antes. A política mudou, mas colocaram um cara na Petrobras, na presidência, né? O Jean Prats, que já tinha experiência, já era conhecido, já tinha um certo nome ali. Tá tentando fazer uma gestão amistosa, né? Não tá indo para um lado muito extremo, digamos assim, né? Então tá fazendo mais meio de campo, é isso que o mercado gosta. O mercado não gosta de extremos, né? Então segura um pouco a volatilidade. Então, poxa, a empresa tá indo bem, tá com bons múltiplos, ainda tá barata, por isso que não parou de subir. Subiu. E quem enxergou de uma ótica mais fria, deixando o viés de lado e realmente se atentando ali à parte microeconômica da companhia e macroeconômica de barril de petróleo, ganhou dinheiro. Se posicionou no papel, subiu, ganhou dinheiro. E daí, até excluo ela e coloco outra, por exemplo, até como a PetroRio também foi outra que acompanhou também um ralizão de alta, não que nem a Petro, né, mas também por conta do cenário macro também conseguiu ter um bom destaque aí. Ô Lucas, acho que o assunto dessa semana que a gente está gravando aqui, tem menos de uma semana, que é o plano estratégico da Petrobras, né? E teve muita polêmica com analistas, jornalistas, políticos, enfim, que ela basicamente elevou mais de 30% o número, né, superando 100 bilhões de dólares. E a gente fala 100 bilhões de dólares, a gente está falando de meio trilhão de reais aí nos próximos 5 anos. É um período longo, mas os números sempre são muito grandes da Petrobras, né? Mas como é que você vê essa preocupação, né? E lembrando também que a gente não está falando aqui só de usar bem ou usar mal, potencialmente usar de forma errada os recursos, mas também mais investimento, menos dividendo, né? Como é que fica o investidor no meio desse turbilhão, pensando também que no lado positivo que investimento também traz mais crescimento potencial para a companhia, né? Como decidir depois desse planejamento estratégico, né? Vamos lá. Justamente por conta do volume que a gente está falando, que não é pouco,
Eu não vou mentir, isso me deixa um pouco com o pé atrás, tá? Uhum. Então, quando a gente fala de voltar a aumentar o CAPEX da companhia, para a gente voltar a ter uma expansão, consequentemente, posterior a esse CAPEX, ter um OPEX maior, né, dentro da companhia, se passar por um mau momento posterior a isso, como, por exemplo, uma queda em barril de petróleo, e a política, né, do governo de poder manter né, preços se descolando, né, do mercado internacional, pode ser que dê uma dor de barriga, né? Então, não olho assim... quem tem vende tudo agora. Não olho dessa forma, mas eu fico com um pouco de pé atrás, né? Porque justamente se a gente tem uma dor de barriga no mercado geral e Petrobras acaba sendo afetada, por conta disso ela vai tomar uma pancada bem mais forte. Muito bom, mas então, assim, lógico que qual que é só para entender assim, qual que é o nível do seu desconforto, né? Se tipo, você fala, é melhor começar a pensar numa estratégia de saída, porque vamos pensar na primeira pergunta anterior, a gente teve um presidente novo, né? A gente teve nova política de preços, nova política de dividendos, e a ação chegou a subir mais de 100% no ano. Exato. Né? Então, assim, como colocar isso na balança, né? Exatamente. O que eu faria? No patamar que ela está hoje, eu não compraria agora, tá? Não compraria. Para quem já tem ação em carteira, precisa vender? Cara, não venderia, tá? Eu deixaria aí ou uma posição, um stop loss de segurança, Sim. ou redearia pelo menos um pedaço da posição. Você não precisa redear tudo, né? Mas, não sei, 50% de hedge na sua posição às vezes faz sentido. Você consegue diminuir sua volatilidade, dormir tranquilo, ficar mais em paz, né? Então, se a gente tiver uma dor de barriga aí na companhia, você sabe que pelo menos metade daquele, né, patrimônio que você está exposto está protegido, né? E outra metade dá tempo de você sair, ficar tranquilo e posteriormente até analisar ali uma volta para o papel, mas você consegue botar a cabeça no travesseiro tranquilo. Tá. E aí falando de Vale, trocando para talvez sua preferência, né? Inclusive saiu um relatório recente do Bank of America reforçando, né, a recomendação de Vale. E ele colocou no começo de 24, né, de novo a gente está no final de 23, colocando o preço do minério de ferro batendo $150 a média do primeiro tri, né? Você acha que é um cenário possível? Você acha que é um cenário otimista? E segundo, caso se confirme, como é que você vê o possível desempenho das ações aí no curto, médio prazo, né? Tendo esse cenário, se você acredita que ele seja possível de ser realizado. Legal. Para o primeiro tri, né? Quando a gente fala de $150, eu jogo num cenário um pouco otimista por parte do Bank of America, mas factível, tá? Estão com o pé realmente um pouquinho mais no otimismo, né? Contando ali realmente com retomada de China e também soft landing nos Estados Unidos, um apaziguamento, né, global, mas é totalmente factível, né? Então é possível realmente que a gente chegue e talvez até passe disso, não no primeiro tri, né, mas ao longo do ano passe disso, e por conta disso que eu ainda continuo olhando o Vale e outras do setor ali com bons olhos, né? Então, apesar da subida do mês de novembro, que foi muito forte, muito expressiva, eu não desfiz nem um centavo da minha posição. Né? Então, não comprei mais, porque eu tô sem dinheiro, mas segurei minha posição e vou continuar segurando. Eu vou começar a desovar realmente lá pelos 94, 96, aí eu posso começar a ver de realizar um pouco de posição, ou às vezes encaixar algum hedge, mas por enquanto eu fico sentado nela. Tá, muito bom. E só para terminar esse primeiro bloco aqui, quando você fala assim de Vale, você tem também, direto e indiretamente, a gente tem a Semin em bolsa e a gente tem as siderúrgicas, né? Se for para escolher, tem que escolher um setor ou uma dessas ações, será que siderúrgicas pode ter um melhor momento ou ter uma pressão pior, né, de custo e preço em siderurgia? Como é que você vê essa preferência entre mineração e siderurgia? Excelente pergunta. Por quê? Vamos lá. Hoje a gente está tendo um destaque muito grande para mineração e siderurgia está defasada. Então, se a gente olha Gerdau, por exemplo, está defasada. A CSN virou só agora também, né? Mas se a gente comparar com, por exemplo, Vale e Semin, né? Então, principalmente a Semin, né? Voando em comparação. Por quê?
Quando a gente fala de siderúrgica, a gente já vai falar de refino, chapa de aço, que é o principal material, né, das siderúrgicas. E hoje, bem, quem que é o principal comprador de chapa de aço, por exemplo, do Brasil? Estados Unidos, é um dos maiores mercados para onde a gente exporta, principalmente ali da Gerdau, quando a gente fala. E o fato de lá a economia tá desacelerada e desacelerando, consequentemente diminui a exportação e a gente acaba jogando uma projeção pior de cenário, né, pelo fluxo de caixa projetado da empresa, e o pessoal cai fora, né? Então a gente teve uma defasagem muito grande em siderurgia, mineração ficou mais tranquilo. Como que eu olho agora? Se a gente for olhar por projeção, a gente ainda tem mineração como preferida, mas se a gente olhar os múltiplos atuais das empresas, a gente fala, cara, siderurgia tá muito barato, não dá. A gente tá vendo empresa de siderurgia aí com menos de 4 de PL, né? E que ainda tem um ROI bom, né? Apesar de tudo. Tá com baixo endividamento, então se quiser alavancar o CAPEX para poder alavancar a operação, consegue. Então, por conta disso que eu também tenho um pé em siderurgia. Minha preferência ainda é mineração, mas mantenho um pé em siderurgia porque o setor tá muito barato, né? Então, apesar do macro, das projeções, o setor tá muito barato. E aquilo, mercado antecipa movimento, né? Então eu prefiro já botar um pé e me antecipar também. Você não tem preocupação, por exemplo, de voltarmos para um momento assim de voltar a alavancar as siderúrgicas, estrutura de capital, redução de EBITDA? Porque você fala na memória, acho que até saiu notícia recentemente da Uzi Minas querendo falar de fechar um forno de novo, enfim. Como é que você vê isso? Porque a gente sabe que siderurgia... Ligou um forno é custo na veia, né? Exato. Inclusive, a Uzi Minas é um papel que eu tinha uma posição boa ali no ano passado e saí dessa posição pós-troca de controle, né, do Grupo Nippon que tivemos aí esse ano, justamente por conta da quantidade de manutenção, né, seguida que eles tiveram que fazer nos fornos, o que acabou com o resultado da empresa, infelizmente, né? Mas... falando de outras, por exemplo, minha preferida hoje, que é a Gerdau, né, eu tenho bons olhos para ela, né? Então, sim, ela está defasada, ela não está num bom momento, mas é aquilo, pegando a faca caindo, mas acho que é uma boa oportunidade, né? Eu gosto de tomar esse risco, porque eu sei que pelos múltiplos que o papel é negociado hoje, né, apesar das projeções, vale a pena eu tomar esse risco. Só que é a minoria da minha posição, né? Sim. Então... divido minha posição ali em vários setores. Um dos setores, que é siderurgia e mineração, a parte de siderurgia é um pedacinho, né? Então, vale a pena eu tomar essa parcela de risco. Boa. Bom, Lucas, vamos fazer um rápido intervalo. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre também 24, né? Lucas Calmon, que é sócio-head lá de estratégia da Matriz Capital. A gente volta daqui a pouquinho, um rápido intervalo. Fala pessoal, estamos de volta ao nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News com grandes novos do mercado. Hoje a gente está com o Lucas de Calmon, que é sócio e head de estratégia lá da Matriz Capital, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre 23, sobre 24, né? 23 já estamos terminando já. Mas primeiro, dá um passo para trás em relação à estratégia, né? Eu quero entender na sua cabeça, ou sua ou de clientes na estratégia, eu acho que o recado ficou claro que 2023 ninguém alocou em ações, né? Assim, praticamente só um pouquinho o gringo que veio aqui comprou de vez em quando, né? Nesse mês de novembro. Mas a gente teve resgate de fundo multimercado, resgate de fundo de ações, enfim, até de renda fixa, né? Como é que você vê esse movimento, né? Assim, as pessoas necessariamente vão dar cavalo de pau e ter uma posição gigante em ações, vão aumentar suas posições, não vai continuar muito 23, porque os juros vão cair, mas vão continuar em 10%. 10% também é um retorno legal, né? Não é ruim 10% você rentabilizar seu capital. Como é que você está vendo essa questão de estratégia mudando, né? De 24 em relação a 23, né? Legal. Nesse final de ano, né, já teve muita gente voltando agora, né, nesse novembro, mas o cara que saiu, né, porque estava com uma dor de barriga e resgatou do fundo de ações, do fundo multimercado, vendeu as ações dele e ainda não voltou, eu acho que esse mesmo cara não vai voltar tão cedo. Né?
Então ele vai falar, poxa, eu saí com bolsa a 105 mil pontos. Cara, agora a bolsa tá 125. Né? E aí? Vou voltar agora? Não, vou esperar cair. Aí dando uma dessa, a bolsa sobe. O cara fala, não, vou esperar agora. Tá bom, agora se voltar pro 115 eu compro. E vai nessa, até que, infelizmente, quando tiver no 150, o cara fala, não, tá, agora eu comprei, mas aí é tarde demais. Sim. Que é justamente o que a gente fala, poxa, o cara que é leigo, ele acaba não tendo muita noção, vai perdendo oportunidade, e no finalzinho ele vai entrar naquele fear of missing out, né, o FOMO. Então, sim. Não, agora que foi, putz, eu vou precisar entrar todo mundo, e aí já é tarde demais. Então, falando desse tipo de investidor, eu acho que esse pessoal ainda vai esperar um pouco mais para entrar, ou caso bolsa venha para baixo, né, realmente pode ficar mais atrativo, mas quando a gente olha o institucional, né, a gente vê tanto nacional quanto gringo, a entrada o volume de compra que a gente teve aí nesse novembro, e foi um negócio colossal que a gente teve, sim. Né? Então o pessoal realmente com apetite grande em pagar cada vez mais caro, e o pessoal tá com apetite, né? Então, tanto gestores locais que voltaram a aumentar a posição em bolsa, quanto o saldo estrangeiro. Então, o saldo estrangeiro de investidores na bolsa, no começo do mês, ele estava, se eu não me engano, em 7 bi, por aí. Sim. Agora a gente já passou dos 15, né? Exato. Então a gente já está em quase 10 bi de capital estrangeiro na bolsa em menos de um mês, né? Nem fechou o mês ainda. Então o investidor estrangeiro já está olhando com um olhar diferente, né? Está comprando forte, e vamos acompanhar. Pode ser que venha uma realização pela frente, né? Pode ser que venha uma realização normal, bolsa está esticada, né? O pessoal saiu comprando de uma vez, mas vamos ver. Se o pessoal... Eu gosto muito de olhar o investidor estrangeiro, né? Então, o investidor estrangeiro começou a liquidar. Quando ele começa a liquidar, geralmente é para ter uma queda mais forte. O investidor estrangeiro começou a comprar, geralmente a gente vai ter uma impulsão mais forte ali em bolsa, né? Então, gosto muito de acompanhar o investidor estrangeiro. Então, para esses caras, o cenário não muda nada, eles sabem o que estão fazendo, pessoal realmente profissional, né? Agora, para o cara que deu uma dor de barriga, resgatou, tem uma aversão a risco, esse cara ainda vai ficar meio de escanteio. Boa. E aí, falando a gente falou lá no primeiro bloco um pouquinho da composição das contribuições, né, do Ibovespa, né? Então, acho que varejo veio meio decepcionando, bancos até que segurou bem, e aí commodities, basicamente petróleo, né? Assim, como é que você vê a composição do Ibovespa ou das carteiras de ações em 2024, ou pelo menos nesse começo de 2024, né? Ainda muito peso em petróleo, ou trocando, como você falou, talvez trocando um pouco para mineração, né? Olhando assim, vamos pensar que o nosso trabalho aqui é bater o Ibovespa, né? Não importa se vai subir, se vai cair, eu preciso ir melhor que o Ibovespa. Mas quem teve essa composição nesse ano de 23 com mais petróleo, bateu o Ibovespa. Quem não tinha, ou tinha um peso diferente, ou com uma carteira diferente, dificilmente superou. Como é que você vê essa composição entre nomes não por enquanto nomes, mas setoriais, né? De uma forma, essa distribuição setorial para curto, médio prazo, né? Para começar 2024? Eu acho que o pessoal vai olhar muito de fato ali mineração, siderurgia também, só que mais mineração, vão continuar com cada vez crescendo mais o olho conforme for subindo, certo? Petróleo, acho que o pessoal vai se manter ou talvez até tirar um pouco o pé. Por quê? A gente teve aí, por conta de um medo de choque de oferta no petróleo, na situação, né, Palestina-Israel ali, com o Hamas, o pessoal, né, acabou tomando petróleo, o Brent disparou, mas como a situação já regularizou, não escalou para um conflito no Oriente Médio, o que a gente tem hoje de petróleo? Né? Começo do ano, o OPEP aumentou a produção e muito, né? Aumentou a oferta, e desde então, está mantendo uma oferta relativamente alta. E pós-última reunião ainda pretenderam manter no nível que está, não querem reduzir ainda. Então, a gente não tem um motivo a curto prazo para ter uma esticada, para ter uma esticada ali no preço do Brent, né? Então, talvez, eu acho que é bem capaz que fique de lado, né? Talvez não caia porque o pessoal não realize posição, porque ainda as empresas atreladas a petróleo estão com bons múltiplos, estão atrativas, mas é capaz que a gente enxergue uma lateralização e o pessoal comece ali realmente a comprar, olhar um pouquinho mais a parte de minério. Bancos, eu acho que talvez
É capaz que tenha uma realização ou fique lateral também com queda de juros. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem queda de juros, onde o banco ganha mais no empréstimo, ele também consegue... quer dizer, numa queda onde ele ganha menos no empréstimo, ele consegue ganhar volumetria, pelo menos, consegue emprestar mais frente ao risco de Basileia dele. Então, acho que a gente vai ficar meio que elas por elas. Então, ter uma pequena redução ou ficar meio lateral também. Agora que eu acho que realmente vai ter uma procura boa por parte dos investidores são small caps. Né? Tá. Então, small caps e varejo. Tá? Então, o pessoal... por conta de queda de juros. Se for mais small cap de varejo, é perfeito, aí, né? O pessoal estoura. Então, o pessoal, isso até quem é um pouco mais leigo tem essa noção. Juros baixos é bom para varejo, é bom para small caps. Né? Então, vai aumentar essa procura. Já está aumentando, né, de fato. E tem papéis aí, tanto small caps quanto do setor de varejo, que realmente são boas opções, estão muito baratos e que realmente vale a pena você botar um pé e comprar um pouco para ter na sua carteira. Tá. Muito bom. Lucas, o tempo passa muito rápido aqui, a gente tem vários assuntos para discutir, mas eu queria, antes de terminar, para a gente passar para as considerações finais, tem um tema que eu queria deixar registrado aqui, que nessa semana, durante domingo, né, final de semana, saiu uma notícia da uma possível fusão da Eneva com a Vibra. Embora não sejam pequenas menores, enfim, mas... estão presentes ali no índice, né? Tem muito acionista grande. E já foi um movimento que a Eneva tinha tentado lá atrás com a AES, não conseguiu, a AES não aceitou, e agora vem com essa proposta de novo. Né? E aí eu queria somar depois uma outra provocação também. Eu queria que você começasse por essa, né? Tem um movimento, isso saiu na mídia, não necessariamente a companhia falou com essas palavras, mas até mesmo da Petrobras recomprar a Vibra, né? Como recomprar a parte de distribuição. Então, começar primeiro, já que a gente falou do planejamento estratégico, como é que você vê? Você vê um cenário que é possível acontecer, a Petrobras recomprando a Vibra? Seria bom, seria ruim? Dá para fazer? É fácil? Enfim, até para os acionistas de Vibra, particularmente, né? Porque você fala assim, eu não vou ser acionista de Petrobras para fugir ali do governo, vou para a Vibra, de repente cai no governo de novo, né? Exato. Bem, eu coloco sim como possível. Tá? É um cenário que a gente tem que é factível. E ainda mais no momento que a empresa se encontra de fazer investimentos. Né? Então, reduzindo ali, né, a margem do acionista com distribuição de dividendos, certo? É bem possível que isso aconteça. Vai acontecer de fato? Não sei. O pessoal realmente deve... Cara, tá com uma pulguinha atrás da orelha... realmente pensando seriamente nisso, cara, com certeza. Então, colocaria que tem uma chance de vir uma proposta, de acontecer, mas se vai se concretizar de fato, não sei. Porque, né, ainda assim a gente está falando, isso tanto com a Eneva quanto com a Petrobras, né? A gente está falando, são volumes muito grandes, são fusões muito importantes que impactam diretamente na economia brasileira. Então é um tanto quanto burocrático e específico para esse negócio acontecer. Mas que é possível, sim, é possível. Então o cara que está fugindo de Vibra, desculpa, que está fugindo de Petro por conta de ser estatal indo para Vibra, colocaria que tem uma possibilidade dele retornar aí para debaixo da mão do Estado. Tá. Mas só em questão da Eneva, né? Como é que você vê esse movimento? Assim, você acha que vai acontecer? Porque a princípio, que o mercado acho que não gostou muito na segunda-feira, né? Que foi apresentado como se fossem empresas iguais ali, de valores iguais, tem um termo em inglês bonitinho para falar isso. E aí o mercado fala, mas não são empresas iguais, né? São empresas que têm estrutura de capital diferente, negócios diferentes. A Eneva é muito mais imprevisível, porque ela praticamente opera ali 3, 4, 5 meses do ano, né? Só em períodos mais de seca e tal. Como é que você vê isso? Assim, você acha que o que levaria à conclusão realmente dessa fusão ou não? Assim, sem chance de acontecer? O que poderia travar, o que poderia facilitar para esse momento acontecer? A gente está falando isso porque é o assunto corporativo dessa semana, né? Exato. Eu coloco que a própria expectativa de mercado por parte dos big players, que inclusive tem acesso ali, por exemplo, ao conselho da companhia,
poderiam ser um empecilho para travar. Tá? Aham. Eu colocaria muito como chute isso, tá? Não colocaria como uma colocação tão técnica minha, mas entre acontecer ou não acontecer esse deal, o que eu colocaria que é mais possível que não aconteça. Aham. Tá? Então, justamente por serem empresas de portes diferentes, estruturas diferentes, e a colocação de terem, né, se igualado ali ao falar a respeito da fusão, o mercado acabou jogando isso muito mal, né? E até precificando elas no dia como muito mal. O pessoal achando, nossa, não, Vibra hoje vai subir 20%, né? Uhum. Mal sabia, né, como ia fechar o dia. Mas eu olho ali como uma possibilidade maior de não concluir esse deal de fato. Mas aquilo também não está fora do jogo, né? O pessoal anunciou a intenção, querem fazer isso e vão estudar o caso, né? Mas coloca o peso do mercado, o peso dos investidores ali, realmente da opinião deles, como um bom influenciador em cima disso. Tá. Maravilha. E aí, só para fazer um resumo aqui, acho que tem outros papéis também, mas se você lembrar de algum papel que você queira também deixar a sua opinião aqui, vou te dar um exemplo aqui. A gente fala muito sobre Petro, Vale, siderúrgicas, o caso da Eneva, Vibra agora. Mas um exemplo, essa semana também, a gente teve um relatório do Goldman Sachs recomendando venda ou redução da recomendação em 3R, né? Que parece que o mercado está muito dividido, né? Tem gente que fala, pô, é uma empresa super barata, grande potencial. E aí o Goldman Sachs fala assim, não, mas ela tem que investir muito ainda para crescer e tal. Tá essa bola dividida. Ontem, particularmente, saiu o relatório, as ações caíram forte, que é uma das que a gente chama de juniors, né? Assim, como é que você vê essas alternativas aí dessas companhias menores de petróleo? Legal. A 3R é uma companhia que particularmente eu fico de fora, tá? Não gosto dela. Por quê? Pode ser um case de sucesso? Pode ser, nada impede, né? Só que vai ser um case de sucesso em prol de um risco maior. Você vai estar comprando uma companhia que tem um risco maior, né? Então, se a gente compara a capacidade operacional dela não vou nem falar com a Petrobras, mas com a PetroRio, por exemplo, ela é muito inferior, porque ela nasceu da mesma forma que a PetroRio, pela parte de pesquisa, né? E né, há pouco tempo atrás, realmente, que começou a parte de perfuração, conseguiu autorização ali para poder explorar na margem equatorial leste, né, em águas profundas no Polo de Potiguar, o que, né, é algo um pouco complicado, porque a exploração em água profunda você tem um gasto enorme de logística, um capex enorme para a implantação também de plataforma, costuma dar muito problema, e a companhia já se encontra num nível de alavancagem que dá uma dorzinha de barriga, né? Então, se a gente olhar a alavancagem dela, tanto frente PL quanto EBITDA, né, eu não me sinto confortável de investir na companhia, certo? Isso que ela já fez esse ano um aumento de capital, né? Então, mesmo com isso, a alavancagem dela ainda está muito alta. Por conta disso, de eu priorizar empresas que têm uma saúde financeira bem estável, e eu não enxergo ela dessa forma, eu enxergo como um caso um pouquinho mais delicado, eu prefiro ficar de fora. O cara quer tomar um risco, pode ter um retorno proporcional? Com certeza, né? Mas esse é um risco que eu prefiro ficar de fora. Muito bom. E aí sua preferência continua sendo Prio nas... Continua sendo Prio, exatamente. Ou tem as outras lá que são sempre mais polêmicas ainda, né? Enalta, né? Ultimamente eu nem tenho olhado tanto sim. E justamente também papéis que tem muitas polêmicas, eu também acabo ficando um pouco de fora. Por conta disso, PetroRio aí segue sendo a minha preferência no setor. Tá. E só para terminar, assim, tem alguns cases aqui que talvez você acompanhe bem de perto, também são cases um pouco mais de dividendos, né? Até se a gente olhar para a performance do índice, ter um índice de dividendos na bolsa ou dessas ações, excluindo ali Petro, algumas exceções que subiram muito forte nesse ano, essas carteiras performaram muito bem, né, nesse ano de 23. Como é que você vê essa estratégia, essas ações, né, para o ano de 24 performando? Porque todo mundo fala assim, mas esse papel tá caro, mas é papel que todo ano sobe 10, 15%, né? Importa, o Bovespa subiu 20, mas sobe 15%. O Bovespa caiu 10%, a ação sobe 15%. E eles vão
tendo um portfólio mais previsível, né? Como é que você, se você quiser destacar algum setor, alguma empresa, né? Excluindo, lógico, eu vou falar entre nós aqui, né? Excluindo o CEMIG agora que é a bomba da vez, né? Exatamente. Não, eu coloco um destaque, que um setor que foi muito defasado e conseguiu ter uma boa retomada esse ano, principalmente por Banco do Brasil, que é a parte de bancos, né? Então, um setor muito forte na parte de dividendos e a gente teve um destaque gigantesco ali do setor, até Bradesco, né? Conseguiu ter uma boa retomada também, mas nessa parte de dividendos, o que eu mais olho hoje aí, falando de setor, não de papel específico, são elétricas e bancos que historicamente realmente são os que mais entregam e são setores perenes e sólidos, que a longo prazo a gente sabe que às vezes até estando caro continuam subindo, né? Sim, sim. Mas o que não é o caso, hoje a gente vê que está muito barato, então o setor elétrico está barato, né? A gente pega uma CPFL, por exemplo, até uma Taesa, que há pouco tempo atrás era uma companhia cara, hoje está barata. A gente, vê Banco do Brasil, você fala, caramba, não para de subir essa ação. Tá barato ainda. Sim. A gente vai olhar os múltiplos, tá barato. Tem uma outra que eu gosto muito, que hoje basicamente eu divido minha posição de banco somente em 2. Banco do Brasil, majoritariamente, eu tenho uma posição um pouco menor em Banco ABC. Legal. Também. Então, banco um pouquinho menor, mas aquilo, super organizado, bem nichado ali, né, no segmento PJ, entrega um dividendo muito bom e tá sendo negociado com ótimos múltiplos, né? Bom retorno que vem entregando, tá com PL muito barato, assim como o Banco do Brasil. Né? E as elétricas ali encaixam, né, na mesma metodologia, digamos assim. Então, historicamente a gente sabe que DIV bate o IBOV, né? E por isso que é legal a gente olhar ações que pagam dividendos. Então tem o cara que fala, eu prefiro que a empresa reinvista nela. Não, tudo bem, não tem nenhum problema, mas historicamente a gente sabe que tem uma preferência do investidor por dividendo. Então não dá pra gente ignorar e deixar de olhar isso. Boa. Maravilha, muito bom. Ô Lucas, muito obrigado. Se você quiser, primeiro, acho que passar antes da gente terminar aqui, deixar suas redes sociais, seus contatos, como a galera te acha, né? Te encontra. E depois eu tenho uma surpresa aqui para você no final, né? Então, pessoal, meu Instagram é ldcalmonte, podem seguir lá também, mandar direct, se quiser tirar dúvida, conversar de mercado, né? Eu sou louco por isso aqui, vivo isso aqui. E também sigam as redes sociais da Matriz Capital, tá bom? No Instagram. Então, @Matriz Capital. Também fiquem por dentro de lá, né, da nossa assessoria. Nós temos ali um nicho mais voltado para o private, mas nossa função é trazer soluções de investimento. Então, se você tem essa demanda, dúvidas de investimento, nos chame também, que, né, será um prazer atendê-los. Muito bom. Ô Lucas, para a gente terminar aqui, eu sempre faço um ping-pong, né? Ping-pong, ele vem, não tem nenhum preparo, é sempre da minha cabeça e da hora que aparece, né? Então são perguntas que você não tem justificativa, é só sim ou não, ou A ou B, né? Então vamos começar por lá, né? Vamos começar pela polêmica mais simples, né? Mais fácil para 24. Real ou dólar? A primeira pergunta. Dólar. Segunda pergunta, Ibovespa ou S&P 500? S&P 500. Terceira pergunta aqui. Então vamos direto ao assunto, né? Renda fixa ou renda variável para 24? Portfólio equilibrado. Vai, renda variável. Tem que escolher uma delas, né? Renda variável. Muito bom. Então, só para terminar, a última delas, então, Petro ou Vale? 24. Vale. Muito bom, Lucas. Muito gentil. Agradecer a participação aqui. Deixa seu recado final aqui para todo mundo. Acho que muito mais um recado de estratégia, de alocação, enfim, como é que você vê o ano de 2024, que tipo de antecipação que a gente precisa fazer, né? Começar o ano já com o pé direito, enfim, os desafios também, o risco. Fazer um resumo aqui do nosso encontro de hoje. Não, show de bola. Bem, em primeiro lugar, pessoal, lembrem-se sempre de trabalhar de forma diversificada e entender o seu perfil de investidor. Saibam o risco que você pode tomar, o risco que você aguenta e o seu tamanho frente ao mercado. Dentro disso, saibam diversificar uma carteira e, se vocês não têm expertise para isso, procurem um profissional, tá? Isso é muito importante.
falando de mercado, muito importante a gente, olhar o cenário global e, apesar de todas as dificuldades que nós temos no cenário, a gente consegue enxergar que tem boas oportunidades, papéis muito baratos e alguns setores com boas projeções. Como é o caso, por exemplo, ali que eu jogo com uma boa projeção, minério de ferro, né? E setores ali perenes, né? Como elétricas que sempre vem batendo ali o Ibovespa com uma certa tranquilidade de volatilidade, né? Então, olharia mais para esses setores, né, hoje. Olharia também ali um bem específico, papel e celulose, também ficaria de olho, dica para o pessoal. Mas o principal é trabalhar uma carteira diversificada e conhecer o seu tamanho. Então, o quanto que você pode trabalhar, se você pode usar alavancagem ou não, para você não se enforcar no mercado. Então, o mercado é para o pessoal ser feliz, ganhar dinheiro, não é para ninguém se matar. Boa. E a última bucha, essa última da última. 2024 tem IPO ou não tem IPO? Sim 2024 ou não? Tem IPO, eu acho, mas muito pouco, muito pouco. Não é tão otimista assim quanto os IBs por aí, né? Os bancos de investimento. Mas eu acho que tem, mas muito pouco. Eu acho que não vai vir essa febre, não. Lembrando que já tem 2 anos aí sem um mísero nova oferta de ações, né? Mas eu acho que a gente não repete um 2019 como esse de 2020. Isso eu acho que não. Boa. Nada como ter o pé no chão, né? Exato. Muito bom, Paulo Caso. Muito obrigado, muito gentil. Vamos marcar mais vezes, muitos encontros. Mas um grande abraço para todo o time da Matriz Capital. Perfeito. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito bom. Pessoal, então esse aqui foi o nosso SaraCast especial de final de ano aqui, falando um pouquinho sobre expectativas para 2024, com muito foco na renda variável, com o Lucas de Calmon, sócio e head lá de renda variável, lá da Matriz Capital. E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau!